Boa noite, graça e paz a cada um. As crianças podem acompanhar a Gabi ali no corredor, tá bom? Tia Gabi tá ali, podem ir para lá, tá joia? Todas as crianças. Isso, podem ir para participar, tá bom? Você não contava com isso, né? É isso aí. Cara, você bateu uma laje violenta, hein? Isso aí. Vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse um pouquinho com Deus. E eu queria pedir, por favor, que você fizesse assim: Deus, me ajuda a entender a Tua palavra. Me ajuda a compreender aquilo que vai ser falado. E o Senhor use de graça e eu entenda isso e sirva para mim. Fala isso para Jesus. Então abre o meu entendimento, usa o pastor para explicar a palavra de maneira que eu possa entender também. Mas aquelas demandas do meu e seu coração, tem demandas que é só o Espírito Santo de Deus, é só o Espírito Santo de Deus que discerne para nós. Então você pode fazer isso e dizer: Senhor, se tem alguma coisa no meu e no seu coração que não nos aproxima do Senhor, que o Senhor tire isso dentro de nós e a gente possa entender a Tua palavra. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos? Amém. Você já ouviu da sua mãe, da sua avó, da sua tia, ou já falou para uma criança, para alguém do seu lado, disse assim: paciência tem limite. Olha, paciência tem limite. Esse é o capítulo 2 de Naum, onde Deus vira para os ninivitas e diz o seguinte: olha, acabou, a minha paciência tem limite. Porque às vezes a gente acha que Deus é uma espécie de vovô, né? É uma espécie de vovô. Por exemplo, se a minha neta fizer alguma coisa que não é muito agradável, ela tem 1 ano e 1 mês, eu vou fingir que não vi e vou continuar abraçando e beijando. Porque a tarefa de disciplinar a minha neta não é minha. A minha tarefa de disciplinar os filhos já passou. A minha neta eu aproveito, eu curto. Então, se ela fizer alguma malcriação, está aqui Felipe e Marcela, quem pariu Mateus, que embale. Essa é a regra. No entanto, a gente acha que Deus é aquele que quebra o galho. E a gente é brasileiro e tem aquela cultura, sabe o brasileiro assim? A gente não precisa treinar a seleção. No final, os craques resolvam. Porque no final, tudo vai dar certo. E está no que está aí hoje, né? Na minha aposta, é bom que está sendo gravado isso, nós vamos passar da primeira fase. Essa é a realidade. E está aí, porque no final, não tem esse negócio que tudo vai dar certo, porque não vai dar certo se a gente não tomar cuidado, se a gente não planejar, se a gente não olhar para o mapa que Deus mandou, se a gente não seguir aquilo que Deus mandou. O livro de Naum, no capítulo 2, Deus está falando a Nínive, que era uma grande cidade, aonde hoje é o Iraque. Era uma grande cidade. E basicamente, ali na cidade de Mossul, aqui mais para o norte, ali no mapa, ali era uma cidade capital do Império Assírio. Existem alguns retratos de reconstituição do que era Nínive, a capital do Império Assírio, aonde Jonas pregou o evangelho a essas pessoas. E essa é uma tentativa de reproduzir aquilo que era Nínive. Imponente, uma arquitetura linda. Os seus desenhos comunicavam algumas percepções religiosas do povo. Algumas estratégias bélicas de defesa. Era uma cidade, volta ali por favor, Samuel, por favor. Era uma cidade cercada por um canal, e um canal bem profundo, de tal maneira que era difícil um exército atacar a cidade.
Porque possivelmente ao atravessar, a tentativa de atravessar aquele canal, os próprios soldados assírios e ninivitas já eliminavam os seus adversários. Estrategicamente, Nínive era uma cidade cercada por divindades, deidades protetoras de Nínive. No Museu do Louvre, essa parte aqui não roubaram ainda, né? Viu o que aconteceu essas semanas lá no Louvre, né? Teve um assalto lá que ninguém viu. E essas peças estão lá no Museu do Louvre. E é interessante que Nínive era a cidade reconhecida e tinha um animal que era símbolo daquela cidade, que era o leão. Eles eram conhecidos como se fossem leões. Aonde eles chegavam, eles arrebentavam as suas vítimas. Todo muro, sabe aquela foto do desenho da cidade? Todo muro da cidade de Nínive tinha obras de artes, de divindades protetoras daquela cidade. No entanto, nós estamos falando do livro de Naum, capítulo 2. 130 anos antes, Deus mandou Jonas pregar o evangelho a Nínive. Foi o primeiro relato de um profeta pregando a povo não judeu. E vocês conhecem a história porque nós pregamos aqui alguns domingos sobre Jonas. Jonas foi aquele profeta que fez um voto profético. E no capítulo 2 de Jonas, o voto profético dizia o seguinte: irei onde o Senhor me mandar e falarei o que o Senhor ordenou que eu falasse. Jonas relutou, não foi onde Deus mandou e não falou o que Deus mandou. E como resultado disso, no capítulo 3 de Jonas, toda a cidade se converte. Nenhum outro homem na história pôde ver um milagre tão grande. Qual o milagre? De anunciar o evangelho com má vontade, com raiva dos outros, não fazer o que Deus mandou e toda a cidade se converte. E isso é bastante sintomático, isso é bastante interessante, sabe por quê? Porque via de regra Deus, ele ignora o nosso livre-arbítrio. Sabe por quê? Isso pode te ofender, mas deixa eu te explicar. Eu e você, via de regras, não temos muita condição de escolher o bom caminho. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele precisa nos conduzir no bom caminho, lembra disso? Quando o salmista lê assim: Senhor, sonda o meu coração, e se no meu coração tem coisas que desagradam ao Senhor, me conduza por caminhos que são eternos, porque o mal habita no meu coração e no seu coração, e por nós mesmos, nós não temos condição de escolher o bom caminho. É por isso que nós temos o Espírito Santo. E você pode falar assim: pastor, mas isso fere a minha humanidade. Eu não preciso ir muito longe, não preciso argumentar com questões teológicas com vocês. Eu posso dar simplesmente um dado. A maior prova de que a gente não sabe escolher as coisas é Brasília. A maior prova que a gente tem dificuldade de escolher o caminho bom é Brasília. Essa dificuldade que a gente tem de pensar coletivamente. Essa dificuldade que a gente tem de tomar decisões sem pensar só em nós e pensar no coletivo. Jonas foi aquele que não pensou na missão, ele pensou na proteção do seu povo. E 100 anos antes, 130 anos, Deus envia àquele povo a possibilidade do arrependimento. Como resultado, aquele povo se arrepende. Ele se arrepende. Mas agora 130 anos passaram e aquele povo volta às mesmas práticas. Os pais se converteram, os avós se converteram, mas o evangelho não passou para a próxima geração. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu em Nínive, mas a gente sabe que o tempo passou e eles voltaram às mesmas práticas. E agora Deus lida não apenas com indivíduos isolados, mas Deus agora está lidando com a cidade inteira. E Deus agora ele verbaliza uma sentença àquele povo, um oráculo, um peso, aquele grande império, aquele império que conquistou muito. Se você olhar no mapa do Império Assírio, as conquistas do Império Assírio foram fantásticas, fantásticas. Eles conquistaram muita terra, conquistaram muitos povos. No entanto, num determinado período da história, o Império Assírio cai, porque o capítulo 2 de Naum vai profetizar isso. Não só cai, mas nasce um novo império, o Império Babilônico. E o Império Babilônico toma aqueles que o seu final de semana, a principal diversão deles era matar leões. Essa era a prática da diversão dos assírios.
eles se reuniam. Hoje eu estava vindo para cá, agora há pouco, para vir o culto, e a gente passa ali perto aqui tem um campo de futebol aqui embaixo, chamado Oásis. Oásis, lugar de descanso. E muita gente ali reunida em volta do Oásis, e gente com cachorro, gente se divertindo, gente com criança jogando bola. Essa é a diversão do povo no domingo ali. A diversão do povo dos assírios aos domingos à tarde era ir para as arenas e matar leões, para dizer que eram valentes. Esse império, que alguns historiadores dizem como esse, diz o seguinte: a Assíria, esse povo aqui de Naum, a Assíria era uma nação perversa. Do ponto de vista espiritual, os assírios eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles tinham vários deuses, com traços de animismo, de adorar animais. O seu principal deus era Assur, e com o tempo o deus Marduk da Babilônia também passou a ser adorado. Havia um mal social, pois as casas que vendiam bebidas, bem como os bordéis, prosperavam, e a prática de sexo em lugares públicos eram comuns. Já viu isso em algum lugar? Na nossa cultura? Os bordéis, a prática de bebida, inclusive com metanol, e o sexo sendo celebrado publicamente. A escravidão tinha um papel importante. Do ponto de vista cultural, a Síria era bem desenvolvida no aspecto militar, era bem equipada e forte. O tratamento desumano de seus cativos era comum, e esse era o drama de Jonas, que diz o seguinte: homens eram açoitados na presença de seus filhos, olhos eram arrancados, ganchos eram colocados no nariz e amarrados com cordões finos a uma corda mais grossa. Este era o método assírio de manter os cativos subjugados enquanto eram levados para o cativeiro. Esse povo se converteu e daqui a pouco, 130 anos, eles continuam fazendo a mesma coisa. E agora a gente chega no capítulo 2 de Naum, e se você puder abrir a sua Bíblia, ligar o seu celular e colocar lá, se você ligar o seu celular, coloca na versão NVI, Nova Versão Internacional. E eu posso te ajudar um pouquinho a você achar Naum. Naum fica depois de Miqueias e antes de Abacuque. Fantástica ajuda, não foi? Ajudou muito. E a Bíblia vai dizer o seguinte, Naum, a partir do versículo 2, ele vai dizer o seguinte: o destruidor avança contra você. Já começa decretando algo sobre o povo. O destruidor avança contra você. Quem é esse destruidor? Deus. Deus está dizendo para Nínive assim: acabou. E ele diz assim: guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Sabe por quê? O verso 2 vai dizer assim: o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. O que Deus está dizendo para o povo de Deus é o seguinte: deixa eu dizer para vocês, eu dei oportunidade para os ninivitas se converterem, mas eles tomaram a decisão de não andar nos meus caminhos, e Deus está dizendo assim: agora eu vou lidar com eles. Ele está dizendo para o povo de Deus: eles fizeram mal para vocês, e deixa eu dizer, eu dei uma oportunidade para eles se converterem, mas eles não quiseram andar nos meus caminhos. Isso traz algumas aplicações muito sérias para mim e para você. A primeira delas é que Deus está vendo a injustiça que você sofreu, sofre ou sofrerá. Deus está vendo. O Martin Luther King dizia o seguinte: eu prefiro sofrer o mal do que praticá-lo. Eu não posso ser instrumento do mal. Eu prefiro sofrer o dano do que praticá-lo. E é por isso que a Bíblia diz, e a gente precisa tomar cuidado com isso, é por isso que a Bíblia diz, o Senhor disse assim: eu vou lidar com essas coisas, a mim pertence a vingança. Lembra do texto? Você não precisa lidar com quem fala mal de você, com quem persegue você, com ferramentas de Satanás. Como é que Jesus lidou com o mal? Ele olhou para Deus, ele continuou o seu caminho, e ele sabia que Deus ia entrar na jogada, e Deus ia lidar com isso.
Eu e você precisamos lidar com isso. Eu não sei se você é igual eu, mas quando alguém fala mal de mim, eu quero ir lá e tirar satisfação. Sou só eu que sou assim? Quando alguém persegue, eu quero os meus direitos. Os meus direitos. Eu lembro uma vez que os nossos filhos estavam na escola e alguém foi injusto com os nossos filhos. Eu queria ir para a imprensa. Eu queria denunciar. Porque eu não quero que faça mal com os meus. Não é assim com os nossos filhos? Não quero que faça mal com os meus. Mas a gente precisa entender como cristão que a ferramenta que o cristão tem para lidar com isso se chama permitir que Deus entre na nossa história e lide com as adversidades, com as ferramentas do reino de Deus, porque o único que é capaz de promover justiça é Deus e não eu e você. Quando a gente faz isso, a gente entende que no devido tempo Deus vai guerrear as nossas guerras. Eu lembro de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, talvez você possa lembrar disso. Paulo está no final do seu ministério, preste atenção nisso porque é importante. Paulo está no final do seu ministério. E Paulo vai dizer o seguinte: combati um bom combate, lembra disso? Completei a carreira e guardei a fé. E aí Paulo no final do capítulo vai dizer assim: eu já estou velho. E daqui a pouco eu vou morrer. E ele vai dizer, ele já está preso. Nesse texto ele está preso, 2 Timóteo capítulo 4. E ele vai dizer assim, o meu fim está perto, e eu quero fazer algumas considerações. E ele diz assim, Alexandre o latoeiro me causou muito males. E aí ele vai continuar dizendo, Demas amou o presente século e me abandonou. E há um determinado momento que Paulo diz assim, na minha primeira defesa, quando eu fui acusado pelo Império Romano, e Paulo cometeu o pecado de pregar o Evangelho, ele diz assim, na minha primeira defesa, quando eu fui julgado pelo Império Romano, ele diz assim, ninguém apareceu para me apoiar. Gente, vamos cair entre nós. Você já marcou um aniversário e ninguém foi na sua festa de aniversário? Eu não estou falando de festa de aniversário, eu estou falando do maior implantador de igreja. E ele é acusado injustamente pelo império, e quando ele é julgado pelo império, no momento do seu julgamento não vai ninguém da igreja para apoiá-lo. Não tem nenhuma hashtag Free Paulo. Não tem nada disso. Paulo está dizendo assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Já imaginou você implantar igrejas, cuidar de pessoas, pagar a vida, gastar a sua vida em função de pessoas, e no momento que você precisa das pessoas, as pessoas não aparecem para te apoiar. Já pensou isso? Mas Paulo diz assim, olha a diferença de um homem maduro. E o que difere homens e mulheres de meninos e meninas, é que homens e mulheres maduros, eles são direcionados não por sentimentos, mas por princípios. Claro para vocês? Moleque, menino, ele é direcionado por sentimento. Menina que não quer amadurecer é direcionado por sentimento. Gente madura é direcionado por princípio. Paulo diz assim, ninguém compareceu para me ajudar. E ele diz assim, que isso não lhe seja imputado. Porque ele vai dizer assim, porque Deus permaneceu ao meu lado. Dá para entender? As pessoas me abandonaram, ele diz, mas a principal pessoa não me abandonou, ele diz, e Deus permaneceu ao meu lado. É isso. É gente que faz o bem para o outro, e quando ele precisa que o outro faça o bem para ele, ninguém aparece. E ao invés dele envelhecer azedo, ele não envelhece azedo, ele direciona a sua vida a partir de princípios. Princípios, não de sentimentos. Paulo não escreve assim, vocês me abandonaram, deixa vocês. Na próxima esquina eu te pego. Você vai ver. Afinal de contas, vingança é um prato que se come frio. Não. Ele diz assim, eu não vou cobrá-los. Sabe por quê? O principal apoio eu tive. Jesus sempre esteve ao meu lado. Amém? É isso. É isso.
É isso aqui. O Senhor vai restaurar o esplendor de vocês. O Senhor vai estar do lado de vocês. Não guerreie essas guerras com armas do inimigo em nome de Deus. É isso que ele está dizendo. E aqui a gente entra no capítulo 2, em alguns estágios dessa declaração do Senhor para com o povo, dizendo: acabou a minha paciência com vocês. O primeiro estágio está no versículo 6, eu queria que você acompanhasse comigo. O versículo 6 diz o seguinte: as comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Diga comigo, vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos lá, por favor? 1, 2, 3. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Pastor, o que isso tem a ver? Lembra a foto aquela gravura de Nínive, estão lembrados? Que passou aqui? Naquela gravura, lembra que ao redor da cidade tem canais de água. Aqueles canais de água eram alimentados pelo rio Tigre. A Nínive está naquela região que nós conhecemos, onde é o Iraque hoje, chamado Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre rios. Quais rios? Tigres e Eufrates. E houve uma tragédia naquela época. Sabe qual foi a tragédia? Houve uma enchente. E a força da água foi tão forte que derrubou parte das muralhas da cidade de Nínive. E quando derruba parte das muralhas da cidade de Nínive, o exército do Império Babilônico invade e derrota os assírios. O verso 6 está dizendo isso. Ele está dizendo: as comportas dos canais estão abertas e o palácio agora acabou. Aquilo que antes era uma proteção contra os inimigos, aquilo que antes era uma fonte de sustento e prosperidade daquela cidade, força para aquela cidade, agora se torna um instrumento de destruição. Aonde eles tinham apoio, aquilo que foi criado para protegê-lo, para dar sustentação àquele povo, agora destrói a vida deles. Deixa eu fazer um exercício disso que eu estou dizendo para vocês. Deus nos deu o poder e o privilégio de falar, amém? Falar, de proferir palavras. Isso é bênção, isso é bênção. Mas você já reparou que, via de regra, a gente usa as palavras não para abençoar as pessoas, mas para ferir as pessoas? Tiago vai dizer assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Você já percebeu que a gente fica bravo, depois a gente ouve, depois... Já percebeu isso? Via de regra, a gente usa as palavras de maneira inadequada. Aquilo que era para ser uma fonte de proteção e abençoar as pessoas, nós usamos de maneira errada. Satanás é mestre em distorcer verdades absolutas de Deus que deveriam servir para abençoar as pessoas e agora prejudica as pessoas. Segundo exercício. Quem aqui gosta de dinheiro? Ok. O resto, anota meu Pix aí. Você passa tudo que você tem para mim. É 12988. Todos nós gostamos de dinheiro, amém? Ok? Você vai levantar amanhã para trabalhar. Percebo que só uma Hélice gosta de dinheiro aqui. Mais ninguém levantou a mão. Nós temos uma comunidade de franciscanos. Não sabia disso. Olha só. O dinheiro ele existe para abençoar, amém? É importante ter recurso. Experimente fazer um tratamento de saúde tendo recurso e não tendo recurso, você vai ver qual a diferença e como é que o dinheiro funciona. Imagina você fazer um tratamento no Albert Einstein, imagina você fazendo um tratamento numa UPA, de uma doença grave. Isso tem toda a diferença. O dinheiro ele existe para ser o nosso servo e não para ser o nosso senhor. Mas via de regra a gente usa o dinheiro de maneira errada. Aquilo que era para abençoar, aquilo que era para dar segurança, aquilo que era para fazer os outros prosperar, via de regra se torna instrumento de prejudicar os outros. Claro? Os canais. Os canais. É isso que o texto está dizendo. Que aquilo que era a segurança daquele povo, agora se torna a destruição daquele povo. Mas eu posso continuar com vocês, o segundo estágio vai dizer o seguinte, no verso 7 vai dizer o seguinte, está decretado, leia comigo por favor, está? A cidade irá... Agora ele está dizendo o seguinte, a decisão dos adultos prejudicou a nova geração. As decisões dos pais agora
vai respingar nos filhos. Isso é muito sério. Porque a gente vive uma sociedade assim, de pessoas que querem ser autônomas. E deixa eu dizer para você, não dá para a gente viver fora de comunidade, não dá. E a gente precisa entender o seguinte, a minha decisão, a sua decisão, vai respingar na vida dos outros. A decisão dos pais respinga na vida dos filhos. A decisão dos filhos respinga na vida dos pais. A decisão dos avós respinga na vida dos netos. A decisão de um pastor respinga no povo. A decisão do povo... Está entendendo? Nós precisamos buscar sabedoria do Senhor para tomar decisões que glorificam ao Senhor e não prejudicam os outros. Não prejudicam os outros. Quantas famílias estão longe do Senhor ou vivendo uma vida cristã medíocre porque os pais não se posicionam? Os pais não se posicionam. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, amém? Nós precisamos nos posicionar, essa é a verdade, nós vamos abraçar a verdade, nós vamos seguir esse caminho. Olha aqui, os meus filhos, os seus filhos, a nossa família vai nesse caminho, nós vamos no caminho do Senhor. Lembra de Josué, o que ele diz naquela sociedade extremamente idólatra? Ele vai dizer, olha, escolha quem vocês vão servir, escolha quem vocês vão servir. Vocês têm a liberdade de escolher quem vocês servir. E ele diz assim, mas eu e a minha casa vamos servir o quê? Ao Senhor. Nós vamos nos posicionar. E a gente vive uma época onde as pessoas têm medo de se posicionar, têm medo de ser cancelado, têm medo de sofrer algum tipo de retaliação. Mas deixa eu dizer, se a gente quiser sobreviver nessa nação e no meio desse contexto que a gente vive, nós precisamos nos posicionar. Esse povo não se posicionou e como resultado disso, as jovens foram tomadas como escravas. As decisões dos pais respingaram nos filhos. Por que nós precisamos levar Deus a sério? Porque não há nada mais que comunique o Evangelho com a próxima geração do que adultos que estão comprometidos com o Senhor. Adultos que estão comprometidos com o Senhor. Nós temos muitas crianças na igreja. Muitas crianças. E a gente pode pensar em programa, vai ter a conferência, a gente está trazendo um mundo de Otávio para as crianças. A gente quer dar um cardápio bom para as crianças. A gente quer abençoar as crianças. Mas deixa eu dizer, não adianta a gente fazer isso sozinho. Se quando a criança chega em casa, os pais não refletem a glória de Deus na vida deles. Se os pais não oram, se os pais não são aqueles que são os primeiros a falar, vamos para a igreja. A nossa atitude, as nossas decisões respingam na vida de outros. Os ninivitas, eles não se posicionaram e como resultado, seus jovens foram levados como escravos. Há muita família por aí que os filhos estão sendo levados como escravos, porque os pais não se posicionam. Se posicione, meu irmão, amém? Amém. Se posicione. Você que é casado, se posicione mais ou menos assim, combine um com o outro o caminho que vocês vão seguir. Concordem publicamente com seus filhos. E talvez você que passou por um divórcio tem que levar isso sozinho. Peça graça para o Senhor. Deus vai te dar graça. E o seu filho vai ser uma bênção. Será uma bênção. Mas se posicione. O terceiro, por que a gente precisa se posicionar? Porque a maneira como a gente trata as pessoas, a Bíblia diz, é assim que a gente espera que Deus nos trate. Mateus capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente precisa entender isso. Mas o terceiro estágio diz o seguinte, eles pediram misericórdia, mas não seriam ajudados. E olha o que o texto diz, Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Ele está dizendo assim, há um momento na nossa vida, há uma oportunidade que Deus dá, e quando Deus dá essa oportunidade, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, e reconhecer o Senhor na nossa história de vida. Mas não só isso, o quarto estágio agora diz que toda a riqueza conquistada seria saqueada. Olha o verso 9, o que diz, se você puder ler para mim, comigo, por favor, o verso 9, leia.
Muito parecido com a torcida do São Paulo. Olha só, vamos lá. Saquei a prata, saquei o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos e valores. Nínive era riquíssima, o Império Assírio era riquíssimo. E toda aquela riqueza do Império Assírio não foi suficiente para mantê-lo em pé. Dinheiro no mundo foi capaz de manter aquela nação em pé quando Deus falou para ele: acabou, a minha paciência com vocês acabou. E esse é um princípio bastante interessante aqui no quarto estágio, e a gente já caminha para o final. Sabe por quê? Um dos grandes pecados que a minha e a sua geração tem se chama consumismo. O Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: a gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Chama consumismo. E a partir do consumismo, a gente tem uma geração de pessoas descontentes. A gente não está contente com nada. A gente não está contente com a casa que a gente tem. A gente não está contente com o carro que a gente tem. A gente não está contente com a família que a gente tem. A gente não está contente com o pastor que... Não, pastor não está contente. A gente não está contente com absolutamente nada. 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 A gente não vai levantar a mão para isso, não vou fazer a enquete, mas se eu falasse assim: quem gostaria de mudar de emprego? Amanhã. Quem gostaria de mudar de corpo? Quem gostaria de mudar de... Não levanta a mão. Quem gostaria de mudar de país? Quem gostaria de mudar de família? Não, é isso, não levanta, por favor. A gente não está contente com nada. E esse é um princípio, porque esse descontentamento revela sobre nós aquilo que aconteceu com os assírios, que toda a conquista, todo o dinheiro que eles tinham, não era capaz de satisfazê-los e não ia dar segurança a eles. Olha o que Paulo vai dizer. Isso é importante para a gente fazer algumas aplicações aqui. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 a 11, vai dizer o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte. Então diga comigo, vamos lá, de fato. Opa, como é que é? Imagine se eu fosse um palestrante coach e eu chegasse para vocês assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte. Vocês iam levantar e ir embora, porque isso não satisfaz nosso ego. Porque, afinal de contas, hoje quem está fazendo a cabeça do povo são pessoas que geram em nós cobiça. Cobiça. Tem gente que está vendendo a alma em busca do primeiro milhão. E a gente está batendo palma para essas pessoas. Tem gente que está negociando princípios no mercado de trabalho. E por que o Brasil é a terra que sempre a gente acha que vai dar certo? Porque desde 1500 a gente está procurando meios de crescer na vida, não pelos meios lícitos. Porque nesse país, no país que a gente vive, o crime compensa. Nós temos um presidente da República que calado é um poeta e que tem a pachorra de chegar publicamente e dizer o seguinte: traficantes são vítimas da sociedade. No nosso país não existe justiça. Estão comigo? Nosso país, desde 1500, não existe justiça. E quando a gente olha para as autoridades, onde a justiça não é exercida, a gente desanima de praticar a justiça nos corredores da nossa sociedade. Sabe por quê? Não compensa ser justo. Essa é a perspectiva da nossa nação. Mas deixa eu dizer para você, um dia Deus vai virar para o nosso país e vai dizer o seguinte: acabou a paciência. Nós vamos parar com isso. Eu estou dando chance para vocês, para nós, de se consertarem. E aí Paulo vai dizer o seguinte: sabe qual é o nosso princípio que deve fazer a nossa cabeça? Paulo vai dizer assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte. É pecado querer crescer no mercado de trabalho? É pecado? Não, muito pelo contrário, é pecado você não querer crescer. Porque a mediocridade não faz parte da pauta do reino de Deus. Muito pelo contrário, se você conhece a Jesus, preste atenção, se você conhece a Jesus, você tem que ser bom no que você faz. Porque o Evangelho traz em nós excelência, amém? Amém? Excelência. Quem é crente tem que ser bom no que faz. Porque o Evangelho não permite em nós mediocridade.
O Evangelho nos ensina a ser bons de relacionamentos no mercado de trabalho. O Evangelho nos ensina a falar a verdade no mercado de trabalho. O Evangelho nos ensina a fazer leitura de mercado. O Evangelho faz com que a gente avance. Não é isso que Paulo está dizendo, que você não pode sonhar com mais. Eu oro a Deus para que você prospere, amém? Eu oro a Deus para que você ganhe muito dinheiro, mas não se esqueça, lembre de mim quando estiver no paraíso. Eu oro a Deus que você avance, mas Paulo está dizendo assim, quem que faz a sua cabeça? Deixa eu dizer, Paulo está dizendo, quem que faz a sua cabeça? Quem que faz a sua cabeça? E Paulo está dizendo assim, eu quero dizer para você, você pode ter dinheiro, você pode prosperar, mas eu quero que você saiba, piedade com contentamento é grande fonte do quê? De lucro. E ele vai explicar o porquê disso. Os assírios estavam colocando a sua esperança no ouro e na prata. Assim como os brasileiros colocam, no ouro e na prata. E agora ele está dizendo o seguinte, pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos? Diga comigo, nada? Trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Eu vou dar uma oferta para quem lê, vamos lá? Tem que ser a chantagem, né? Vamos lá? Vamos lá? Pois nada? Trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Se um dia você tiver a oportunidade no meu velório, eu ainda não tenho a data. Eu não tenho crise com isso. Eu vou morrer ou Jesus vai me buscar. Tá bom? Não há crise para o cristão nisso. Mas você vai reparar no meu velório que eu não vou conseguir levar nada. Não vai dar para levar meu carro. Não vai dar para levar minha casa. Aliás, eu vou levar uma muda de roupa que nem eu vou escolher, as pessoas vão escolher. Estão entendendo? Alexandre o Grande, o homem que mais conquistou coisa na terra. Aonde os olhos de Alexandre o Grande chegou, ele conquistou. E ele morre muito cedo. E antes da sua morte, ele faz a liturgia do seu velório. E um dos pedidos de Alexandre o Grande era o seguinte, eu quero que vocês coloquem o meu corpo no caixão, e eu quero que vocês furem a lateral do caixão para que as minhas mãos balancem. E eu quero ensinar para o povo o seguinte, por mais que eu conquistei as coisas, eu não vou levar absolutamente nada. Alexandre o Grande fez isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, isso é muito sério para a gente, está dizendo, pois nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. Absolutamente nada vamos levar. Agora perceba que ele vai continuar dizendo, por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos o quê? Você está louco, pastor? Você está louco? Isso é mediocridade. Não, isso é piedade com contentamento. Se você tiver o que vestir, o que comer, esteja o quê? Alegre. O problema é o nosso padrão de satisfação. Se eu falar para vocês assim, você é rico, talvez você não levante a mão. Porque a gente se compara com os outros. Ricos são os grandes homens. Seu nome não está na Forbes. Mas vamos fazer um exercício aqui com a gente? Hoje eu levantei de manhã e antes de vir para o primeiro culto, eu fui escolher uma roupa para vestir. E quando eu fui escolher a roupa para vestir, eu peguei uma camisa, não gostei. Peguei uma segunda, não gostei. E aí eu cheguei na terceira camisa, na terceira eu gostei. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, antes de vir para o culto eu tive o privilégio, e eu tinha mais de 3 camisas no meu guarda-roupa. O que a Bíblia está dizendo para mim nessa noite é o seguinte, eu sou rico. Tendo com o que vestir e o que comer esteja o quê? O quê? Isso não é mediocridade. Isso é contentamento. E dizer, Deus cuida de mim. Hoje, quando eu fui almoçar, a gente foi almoçar na praça de alimentação no shopping. E quando a gente chegou na praça de alimentação do shopping, eu pude escolher o que eu ia comer. Eu escolhi o que eu ia comer. Eu poderia comer massa, eu poderia comer salada, e não comi carne. E quando eu fui pagar, eu não contei no bolso se eu tinha dinheiro ou não, eu passei o cartão. E a moça virou para mim e falou assim, crédito ou débito? Eu falei, fiado. Sabe o que isso quer dizer? Eu sou rico. Você é rico. Você é rico. Piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ah, mas eu quero ser rico como Elon Musk. Ah, eu quero ser rico como fulano. Sempre um passo a mais. Rockefeller foi o primeiro bilionário no mundo. E certa vez chegaram para Rockefeller e disseram o seguinte,
Quanto de dinheiro você precisa para poder ser feliz? Ele diz, sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. O texto vai continuar dizendo e se diz o seguinte, os que querem ficar ricos caem no quê? Em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam homens a mergulharem na ruína da destruição. Isso é um exercício básico da gente fazer. Perceba ao seu redor, pessoas que têm o desejo desenfreado da riqueza, armam esquemas e entram em armadilhas. É isso que Paulo está dizendo. E no verso 10 ele vai dizer o seguinte, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor a dinheiro, filho não fala com pai, pai não fala com filho. Por amor ao dinheiro, pessoas tiram a própria vida. Por amor ao dinheiro, nosso país está em guerra com uma nação muito poderosa. A guerra não é bélica, a guerra é cultural, a guerra é econômica. Por amor ao dinheiro. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, e agora ele fala dos crentes, ele diz assim, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Sabe o que Paulo está dizendo? E eu gostaria que você me ouvisse. Paulo está dizendo assim, há uma fase na vida que a gente precisa fazer o seguinte, tá bom, eu não preciso de mais. Dá para entender? Tá bom, eu não preciso de mais. Porque se depender do nosso coração, é sempre um pouco mais. Sabe aquele negócio, eu não sei se com você é assim, comigo é assim. A minha esposa gosta de pegar tudo em casa que não serve mais e jogar fora, dá para os outros. E eu tenho algumas camisas que não cabem mais em mim. E eu falo assim, eu vou emagrecer. Eu vou usar. Não dá essa, eu vou emagrecer. E eu não emagreço. A gente acumula. Estão entendendo? A gente acumula. E aí a gente compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem a gente não conhece. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, elas desviam da fé. Elas trocam as suas prioridades e agora o reino de Deus não é mais prioridade e ela compromete toda a sua família e toda uma geração. E aí Paulo vai dizer o seguinte no verso 11, você porém, homem de Deus, faça o quê? Sabe o que a gente faz? A gente dá like. A gente quer copiar os passos dessas pessoas. Essas pessoas nos influenciam. E é por isso que a gente tem um monte de gente na igreja rico, escolhendo camisa, tendo onde comer, tendo vários carros, triste, descontente, depressivo, ingrato. Sabe por quê? Porque a gente está se alimentando na fonte errada. A Bíblia está dizendo, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Não só fuja de tudo isso, mas faça o seguinte, busque a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e essa é a receita do Senhor para o contentamento. Agora os ninivitas, eles perderam tudo porque a confiança deles estava na prata, estava no ouro. E eu encerro com mais um texto para você guardar no seu coração e para a gente se situar muito bem na história, nesse mapa. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, eu queria que você lesse comigo, que diz o seguinte, conserve-se livres do amor ao dinheiro. Opa, como é que é? Ele fala assim, conserve-se livre do amor ao dinheiro. Pastor, você está falando contra os ricos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus tinha amigos ricos. Aliás, eu sempre digo para Deus, se Deus quiser me dar essa bênção, eu estou aí. Jesus foi enterrado no túmulo de um cara rico, José de Arimateia. Não tem problema ser rico. Que Deus te dê riqueza, amém? Amém? Ah, você nem faz assim, né? Que Deus te dê riqueza. Mas deixa eu dizer, Paulo está dizendo assim, conserve-se livres do... Eu conheço muito pobre que ama o dinheiro que não tem. Gente que ama o dinheiro que não tem. E agora Hebreus vai dizer o seguinte, conserve-se livres do amor ao dinheiro. E contente-se com o que você tem. Por que Deus lhe daria mais dinheiro se você não é grato por aquilo que você já tem?
Deus é o maior investidor, sabe o que existe na face da terra. Por que Ele te daria mais um talento se você não multiplica esse que você já tem? Porque quem não é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito. Ele está dizendo, contente com o que você tem, porque o que Deus diz para nós essa noite, e que os assírios não entenderam? Ele diz o seguinte, nunca eu vou fazer o que com vocês? Nunca eu vou deixar vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer? Os homens, meu irmão. Levanta amanhã cedo e vai trabalhar. E vai trabalhar. Vai lidar com as injustiças na ótica do reino de Deus, porque Deus vai guerrear as suas guerras. Mas saiba o seguinte, lá no seu trabalho, lá na sua luta, sabe, Deus não nos abandona. É isso que Hebreus está dizendo. Viva uma vida de contentamento. Agradeça a Deus todo dia. Seja luz aonde você está. Isso os ninivitas perderam. Deixa eu te contar uma história e assim eu encerro. A história de um avivamento que teve na Romênia. A Romênia por muito tempo teve um ditador chamado Nicolae Ceausescu. E a data do dia 25 de dezembro de 1989 foi um marco na comunidade romena. Uma cidade pequena, 10 dias antes, existia um pastor de uma igreja que era profeta e declarava as injustiças do grande ditador Ceausescu. Era interessante que esse profeta, ele não sentava na mesa para orar pelo presidente da república para indicar ministro do Supremo Tribunal. Vocês estão me entendendo? Ele declarava publicamente na mesa do rei, você está errado. Lembra de João Batista? Ele chega para o imperador e diz o seguinte, você está saindo com a mulher errada, ela não é a tua mulher, lembra disso? João Batista não senta com Herodes para tomar vinho. João Batista não senta com Herodes para fazer acordos. João Batista, quando senta na mesa do presidente, ele bota o dedo na cara do presidente e diz o seguinte, assim diz o Senhor, você está errado. Estão entendendo a diferença? Essa é a diferença. E agora esse pastor, nessa cidade pequena, a cidade chamada Timișoara, no oeste da Romênia, esse pastor agora está dizendo, olha, Ceausescu está fazendo isso, isso está errado. Está colocando o dedo em Ceausescu. E aí Ceausescu manda os seus soldados prender esse pastor. Esse pastor era pastor de uma pequena igreja de 80 pessoas. E olha só, um adolescente da igreja tem uma ideia, que eu entendo que foi uma revelação de Deus a ele. Esse adolescente sabia que tinha plena consciência de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Lembra do texto? E esse adolescente, ele tem uma ideia, ele diz o seguinte, nós vamos ficar em volta da casa do pastor e nós vamos acender velas, dizendo, nós somos a luz do mundo e nós vamos ser uma resistência agora contra essa ditadura. E aqueles 80 irmãos pegam velas que aquele adolescente levou e ficam em volta da casa do pastor, daquela igreja batista. Daqui a pouco alguns irmãos daquela cidade, da Igreja Assembleia de Deus, Cefato, da Igreja Assembleia de Deus, entendem aquilo e vão, se juntam àqueles irmãos. Daqui a pouco alguns irmãos da Igreja Metodista se juntam àqueles irmãos e diversas pessoas do povo de Deus com velas na mão em volta da casa do pastor, fazendo aquele protesto de resistência e dizendo assim, você não vai prender o pastor, porque ele é voz de Deus aqui nesse lugar, contra aquela ditadura. Como resultado disso, um policial da guarda comunista de Ceausescu dá um tiro na perna daquele rapaz, daquele adolescente. Aquele rapaz, ele é levado para o hospital, ele tem a sua perna amputada. O comandante da polícia chega no hospital e vira para esse rapaz e diz o seguinte, isso é história, está registrado. Chega para aquele rapaz e diz o seguinte, você se arrepende do que você fez? Aquele rapaz vira para aquele comandante e diz o seguinte, eu perdi uma perna, mas eu acendi uma vela. E essa vela vai ser a luz que vai mudar esse país. Nós estamos falando de 15 de dezembro de 1989. No dia 25 de dezembro de 1989, Ceausescu é deposto. Em Bucareste,
Num grande protesto, a população vira contra aquele ditador e derruba aquele ditador que oprimia aquele país há quase 3 décadas. Um jovem que entendia que nós somos luz do mundo. E entendia que as nossas guerras não são guerreadas com as nossas armas. E de quando um povo dobra o joelho e busca o Senhor, não coloca a sua confiança na prata, lembra dos assírios? Quando tem uma nação que entende que a nossa vida, ela precisa tomar decisões a partir de princípios e não de sentimentos, porque nós não vamos prejudicar a próxima geração. Agora esse jovem entende isso e o governo de Ceausescu, em 25 de dezembro de 1989, cai. E a Romênia se torna um país livre, fora de uma ditadura. Sabe por quê? Porque um jovem adolescente foi voz de Deus, e Deus dizendo para aquele povo: a minha paciência acabou. Agora vai ser diferente. Eu encerro dizendo o seguinte: capítulo 2 de Naum é basicamente uma palavra para a igreja nos dias de hoje, dizendo o seguinte: Jesus vai voltar. Capítulo 2 de Naum para nós é basicamente o seguinte: prepare-se. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Jesus vai voltar. E assim como foi nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, faziam as suas festas, Jesus vai voltar e vai buscar. E quem estará com Jesus? Todo aquele que o confessou como o seu Salvador e Senhor. E aqui eu posso trazer um testemunho para encerrar com os irmãos. Eu tinha 12 anos de idade. E aos 12 anos de idade a minha mãe pregou o evangelho para mim dentro de casa. Ela foi um pouco terrorista comigo. Eu lembro que estava chovendo muito. E nós morávamos num lugar muito simples. E nos fundos da nossa casa, a água começou a invadir a nossa casa. E ela nos pegou e colocou em cima da cama para arrastar os móveis. E no meio da enchente, toda aquela confusão, ela disse assim: assim será a volta de Jesus. Não com a água que ela está dizendo. Está dizendo desespero. E no meio daquele tumulto, ela disse: você já aceitou Jesus? E eu falei: não. E naquele dia, com a enchente entrando dentro de casa, eu reconheci Jesus como meu Salvador. Por uma mãe que usou uma circunstância difícil, ela podia dizer o seguinte: eu sirvo ao Senhor tanto tempo, e o resultado que o Senhor nos dá, sabe o que é? Uma enchente invadindo a casa. Ela usou aquela circunstância difícil para proclamar o Evangelho para mim. E naquele dia eu fui selado pelo Espírito Santo. E naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. E naquele dia Deus falou para mim que eu pertenço a Ele. E a partir daquele dia eu creio que um dia, quando eu for encontrar com Jesus, e Jesus vier me buscar, eu vou habitar com o Senhor para todo sempre. O Senhor diz para Nínive: vai acabar. E um dia isso aqui vai acabar. Amém? Amém? Pode ser essa semana. Pode ser daqui 10 anos, eu não sei. O dia do Senhor, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. A qualquer momento, a qualquer hora, o Senhor virá nos buscar. E aí o Senhor vai dizer para a nação: a oportunidade foi dada. Você tem aproveitado a oportunidade que Deus está dando? Eu queria orar com você. E eu queria fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador. Talvez você não tenha essa certeza que eu partilhei com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus como Salvador de sua vida. Hoje você pode dizer o seguinte: Senhor, obrigado por sua paciência. E obrigado porque hoje o Senhor me dá a oportunidade de reconhecê-lo como Salvador de minha vida. Saiba de uma coisa: um dia Jesus virá buscar a sua igreja. E quem é a igreja de Jesus? É quem tem carteirinha de membro, quem se batizou, quem sabe... Não. É todo aquele que confessou Jesus publicamente.
Sabe aquele rapaz que perdeu a perna na Romênia? Que eu não sei o nome dele, a história não diz o nome dele. Nós vamos encontrá-lo no céu em perfeito estado. Gente de toda tribo, língua e nação. E nessa noite, você tem a oportunidade de reconhecer Jesus publicamente. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer: Senhor, eu reconheço o Senhor como Salvador de minha vida. Essa noite eu entrego a minha vida a Jesus como meu Salvador. Há alguém nessa noite que gostaria? Você pode levantar uma de suas mãos e dizer: pastor, amém. Amém. Deus abençoe. Alguém que diz que possa estar pensando: eu tenho medo desse dia, porque eu não tenho a certeza. A palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus Cristo. Se você entregou a vida a Jesus, você não precisa ter medo desse dia, porque nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu queria ofertar mais uma vez a possibilidade de você reconhecer Jesus publicamente. Há mais alguém que gostaria de reconhecer Jesus publicamente? Você pode dizer: pastor, ore por mim. Ore por mim. Ore por mim. Levante uma de suas mãos, ore por mim. Amém, minha querida, amém. Senhor, obrigado porque o Senhor constantemente oferece oportunidades a cada um de nós. E nos ajude a construir a nossa vida no Senhor. Os assírios construíram a sua vida na sua cultura, nas suas posses, na sua estratégia de guerra, e tudo isso caiu. Tudo isso caiu. Mas o Senhor nos ensina a construir a nossa vida no Senhor. Porque aqueles que constroem a sua vida no Senhor permanecem. E nós aguardamos o dia que o Senhor virá nos buscar. Nós aguardamos o dia que nós encontraremos com o Senhor. E esse dia será glorioso. Esse dia será maravilhoso. Onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E a gente não vai precisar mais viver nessa Nínive. Nessa sociedade que é jaz do maligno. Nessa sociedade onde nós estamos cansados de tanta injustiça. Mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que um dia o Senhor virá nos buscar. E assim que nós oramos, e assim que nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.